Esse vídeo aqui é para quem quer se comunicar melhor no ambiente profissional de uma vez por todas, resolver essa barreira, algumas travas muito comuns no dia a dia, seja para apresentação, reunião, alinhamento, todo tipo de comunicação corporativa. Fica aí até o final, que são 3 passos muito simples para você se comunicar melhor. Vamos lá, na tela? Esse é um vídeo mais curto. Geralmente eu faço uns vídeos um pouquinho mais profundos, mais densos, mas realmente é um passo a passo muito simples para resolver mesmo essa questão de comunicação, de tão importante que é, tá? Precisa simplificar. Esse é um ponto importante, tá? Sempre que você for comunicar, esse é um dos. Já começa por aí, né? Tentar simplificar ao máximo, para todo tipo de público conseguir entender o que você está falando. Beleza? Então, nós vamos falar de pilares essenciais da comunicação, para você colocar em prática agora, certo? Então vamos lá. Por onde a gente vai começar aqui? Eu montei essa aula num passo a passo muito simples, né? Então, quais são as principais situações onde você vai usar isso aqui? Deixa eu até aumentar um pouquinho esse texto aqui, para ficar bem claro para você entender tudo certinho. Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui de uma forma mais simples possível, tá? As principais situações no dia a dia profissional que você vai utilizar a comunicação. Reuniões, né? Ainda mais hoje em dia tem reunião para tudo, né? Reunião para alinhar a reunião, reunião para falar de qualquer coisa. Então, em reuniões, seja one-on-one, dailies, com time, sem time, enfim, independente da reunião, apresentações, que aí é onde você vai apresentar alguma coisa, onde você tem alguma entrega para fazer, para você apresentar de fato, ou algum alinhamento de rotina. Alinhamento de rotina aqui que eu estou chamando teve algo ali um pouquinho fora do comum, ou algo que pode gerar algum tipo de problema, você já puxa alguém que é importante você comunicar, vai até a mesa da pessoa se estiver no presencial, chama no Teams ou na ferramenta que você usa aí no dia a dia para fazer um tipo de comunicação, puxa a pessoa rápido para fazer algum tipo de alinhamento, para falar, ó, aconteceu isso aqui, pode ser que pingue aí para você. Inclusive, esse é um outro ponto importante, tá? Se tem algumas questões que você entende que pode gerar algum problema, se antecipe. Se antecipe ao problema, comunica para evitar algum tipo de ruído de comunicação e você ainda fica como uma pessoa que se importa, faz alinhamento, se comunica com clareza, evita problemas, se antecipa a problemas, isso é importante, tá? Mostrar o que a gente faz no trabalho faz parte do trabalho. Então, para começar, né, esse conceito já é importante pra caramba. Então, essas são as principais situações que eu elenquei aqui e que pode te impactar também no seu dia a dia, tá? E aí, vamos lá. Quais são os principais pontos que eu destaquei? São esses 3 aqui. Seguindo esses 3 passos aqui, você se comunica com clareza em qualquer situação, certo? Então, o primeiro deles é o contexto. Toda comunicação precisa ter um contexto. O que é um contexto? É você explicar do que você está falando. Qual que é o ponto? Qual que é o assunto? Do que você está falando? O que você vai abordar? Né? Ou então, se tem um histórico, se aquilo que você vai tratar tem um histórico já, que já vem acontecendo, esse é o contexto. Né? Você conta o que aconteceu até você chegar no ponto 2, que é o assunto principal. Certo? Então, o contexto é muito importante. Sem contexto, você fica meio que esperando que a pessoa que você está se comunicando adivinhe do que você está falando, tá? Então, sem contexto, a conversa fica perdida, fica solta, fica um papo de doido, tá? O contexto é o que coloca todo mundo na mesma página. Então, vou até colocar aqui, tá? O contexto, ele equaliza o entendimento de todos que estão na conversa, tá? Pode ser para uma pessoa, para duas, para três, não importa, para um time todo. É importante passar um contexto, certo? Então, geralmente o contexto, ó, pessoal, eu tô falando de um assunto X, tá? Eu vou tratar dessa situação aqui, porque, na semana passada ou na situação seguinte aconteceu isso, então é sobre isso que vamos tratar. É para colocar todos na mesma página. O contexto é importante por isso, certo? Precisa ter um contexto. Toda comunicação precisa ter um contexto. Isso é para começar. O contexto você coloca no início, antes de ir para o ponto 2, que é o tema principal, certo? O ponto 2 aqui é o tema principal, é o assunto principal que vai ser tratado, certo? Então, aí beleza, uma vez que você teve ali, já tem um encontro, tem a reunião, tem a apresentação, tem o alinhamento, enfim, independente da conversa. Começou a conversa? Contexto. Explica do que se trata
aquela reunião, aquela apresentação ou aquele alinhamento, certo? Esse é o ponto. Depois, assunto principal. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o como, mas isso aqui é o tema que precisa ser discutido. Discutido, tá? É o assunto principal. É o assunto principal. Então, por exemplo, você tem algum ponto para alinhar. Você já passou o contexto, fez um alinhamento prévio, falou assim, ó, é sobre isso que vamos tratar. Aqui é o tema principal. A conversa inteira vai ser sobre esse assunto, certo? Precisa ser sobre esse assunto. Foca nisso, beleza? E por fim, falou, aqui, ó, é importante também o seguinte, tá? Ser direto ao ponto e o mais objetivo possível na comunicação aqui. Comunicação. Por quê? E aqui depende muito, tá? E aí tem outros vídeos aqui que a gente pode falar sobre isso, e você vai encontrar aqui no Office Play ponto sobre esse tema, que é o seguinte: direto ao ponto, por quê? Porque hoje está todo mundo correndo, hoje está todo mundo assim, cheio de coisa para resolver, sem espaço na agenda. Então, ó, o contexto é importante porque você já equaliza, já coloca todo mundo na mesma página. E aí, no assunto principal, você já consegue ir direto ao ponto. Já falar o que você precisa resolver. Vai falar o que é. Apresentar, já vai direto no conteúdo da apresentação. Se tem slide, já começa aí para os slides. Se tem algum relatório, Excel, Power BI para apresentar, já vai direto para os dados, tá? Porque hoje a gente precisa ser o mais objetivo possível para otimizar o tempo de todo mundo. E por fim, próximos passos. Por que os próximos passos? É, é, qual que é o resultado daquilo que você está apresentando? O que você está fazendo naquela reunião, por quê? Né? É algum alinhamento? Tem algo para ser feito? Né? Então aqui é sobre o que precisa ser feito após a apresentação, reunião ou alinhamento, seja qual for a conversa, tá? Então aqui, muito raramente, você vai ter uma reunião, uma apresentação, algum tipo de alinhamento que não tem algum to-do, que não tem algo para ser feito depois. Então é importante você sempre considerar isso aqui, porque senão é algo morto, é algo que para ali, que morre ali. E hoje em dia, tudo se movimentando, tudo correndo como dificilmente essa parte aqui de próximos passos não vai existir. Então, por exemplo, se vai ter uma apresentação, é legal falar um planejamento de futuro para a evolução do que você está apresentando. Se tem alguma reunião, algum assunto que foi tratado ali, pode ser importante que seja tratada em próximas conversas, recorrências frequentes, certo? Então é importante tratar isso aqui. E aí você vai perguntar, né? Pô, mas como que eu faço isso? Agora, indo um pouco mais no detalhe, só para recapitular. Isso aqui é para todo tipo de conversa. Primeiro, conversa precisa ter um contexto, equalizar sobre o que você tá falando. Foco no assunto principal e próximos passos. Basicamente isso, tá? Aí você vai começar a falar, pô, mas eu vi um livro que fala da jornada do herói, que fala de um outro método, isso, aquilo. Cara, isso é mais avançado. Isso é outra parada, tá? Mas isso aqui, esses três pilares, resolve 100% das conversas que você tem, que você vai ter no dia a dia. Se você seguir isso aqui, você vai ser visto como uma pessoa que se comunica bem, tá? Que se comunica com clareza. Beleza? E aí, só para aprofundar um pouco mais sobre o como, trouxe outros passos aqui também, tá? Então deixa eu deixar no padrãozinho aqui, deixei no 20, né? Vamos deixar no 20 aqui também. E aqui no 20 também. Vou deixar aqui os três passos e o como. O como é para apoiar, tá? Assim, se você precisar muito evoluir em comunicação, num nível ainda, se você ainda estiver num nível básico na comunicação, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante você, antes de você puxar qualquer reunião, de você for se apresentar, fazer qualquer tipo de apresentação, é legal você é legal não, é obrigatório que você se prepare para isso, né? Então você vai comandar, ou vai participar, ou vai contribuir de alguma forma em qualquer reunião ou apresentação, saiba do que você está falando, se prepare para aquele momento, né? Então é pensar sobre o que vai ser falado, não deixar nada importante de fora. Você vai fazer alguma apresentação, você vai ser a pessoa que vai puxar ali aquele conteúdo, aquela conversa. Se prepare, pense em tudo o que precisa ser falado ali para você não deixar nada de fora, tá? Isso aqui é importantíssimo. Você precisa se preparar para o que você vai fazer.
Isso é básico, tá? Outra coisa, foco no objetivo. É importante você focar no tema principal que você está comunicando, para não ficar fugindo da situação. E se você for a pessoa que está puxando a conversa, muitas vezes você vai ver que algumas pessoas ficam fugindo do tema, né? Você vai para falar de um assunto A, algumas pessoas vão falar do assunto B, e C e D dentro da mesma reunião, que não é o objetivo principal. Então, se você for o ponto focal ali, você precisa puxar as pessoas de volta para o assunto principal, certo? E, mais importante também, já para uma parte de encerramento, é focar num plano de ação. Principalmente quando tiver, se você for apresentar algo, algum dado, algum número que não está legal, que está abaixo de um esperado, foca num plano de ação. Sugira melhorias, sempre olhando para frente, não foque no problema, foca na solução, certo? Então, seguindo esses passos aqui e seguindo esses 3 passos essenciais aqui, para qualquer reunião, apresentação, alinhamento, café, almoço, seja o que for, não tem como dar errado, certo? Não tem como dar errado, beleza? Então é isso, gente. Uma aula mais curta, tiro rápido aqui, tiro curto, mas muito importante, tá? Tem outros vídeos aqui no canal para você se aprofundar ainda mais sobre comunicação. Comunicação é um dos pilares do MRC, importantíssimo, então faz muito sentido você estudar e se aprofundar nisso, beleza? Curte, compartilha e assista outros vídeos do canal. Valeu? Até o próximo vídeo.